Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Amigos, muito boa noite. Estamos mais uma vez iniciando o nosso Dois Toques. Nesta quinta-feira, com muitos assuntos para frente e alguns assuntos a serem recuperados do passado. Mas para isso, contamos aqui com as presenças do Hugo Larroque. Daí, meu irmão, tudo tranquilo? Tudo maravilha, Darcy, tudo 100% algodão. Estou contigo sempre, fechadaço. E a nossa Rádio Inferno? Tá bacana, estamos lá... Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Boa. Espetacular. Estamos lá trabalhando com os meninos, gerando conteúdo. Eu tenho o prazer de criar lá um conceito chamado Futebol Gourmet, que na sequência a gente fala o que é. E é muito bacana trabalhar com inovações, com a tecnologia, com plataformas digitais. Claro. Nem a RDC TV nos proporciona, né, amigos? De poder vir aqui trocar ideia, falar sobre futebol, sobre variedades, isso é muito bom. Muito. Giovanni Oliveira para assegurar a presença da família Oliveira. Dizem que é nepotismo, né? Eu já expliquei, Giovanni de Oliveira, então é totalmente diferente, é outra coisa, né? Não tem nada a ver. Mas eu sou de Oliveira. Também é bom, então. Carlos Josias Mendes de Oliveira. Então continuamos sendo maioria. Continuamos, a gente não... Maioria absoluta. Não descuidamos. Carlos Josias. Boa noite, Darcy. Mendes de Oliveira. Prazer estar aqui contigo. Como é que está, amigo? Bem? Tudo tranquilo, tudo numa boa. Muito certo. E aí, começamos por onde? Neste programa democrático, pelo Inter, pelo Grêmio, pelo passado do Internacional, pelo passado do Grêmio, pelas dificuldades do Grenal. A notícia do dia, de repente, que foi o Kahneman, né? Kahneman, diga. Fora do Grenal. Sim. O Kahneman que se disse que no jogo passado contra o Aimoré, se fosse um jogo decisivo, de repente ele fosse jogar até, que estava sendo preservado para o Grenal. Hoje a notícia é que ele não joga, né? Passou por cirurgia e vai levar aí um tempo para voltar, provavelmente volte em meados de março, né? Apenas. Carlos Josias, sua zaga, sem o Kahneman perde muito e também sem o Jeromel? Eu te digo o seguinte, Darcy, eu vinha para cá, vinha pensando numa coisa que é um clichê praticamente. Gremistas e colorados não gostam, eu não sei porquê, eu não tenho esse problema, não gostam de falar que são ou deixam de ser favoritos. Sim. Em clássico Grenal. Pergunta para o Colorado, não sou favorito, não, que é isso. Eu até hoje não entendi esse receio. Agora, se tu diz que está mal, os caras ficam bravos. Até hoje eu não entendi esse receio. Eu acho que para esse Grenal Internacional entra com um leve favoritismo. Essa história de dizer que favorito significa dizer que vai ganhar, conversa para boi dormir. Claro. Né? Se favorito ganhasse, o Internacional não perdia do Mazembe e não ganhava do Barcelona. E o Grêmio com outros tantos exemplos semelhantes. O Internacional tem um leve favoritismo. Por quê? Porque o Internacional trocou de treinador, trocou de estrutura, né? Nem vou entrar no fato de que ele joga com 3 ou 4 jogadores, não. Trocou a estrutura do time, com um treinador novo, com uma cabeça nova, dando uma empolgação nova, uma perspectiva nova, um incentivo novo. E isso influencia. O Internacional vem de algumas vitórias interessantes e que autorizam ao time, eu estou falando do time, até a torcida, expectativa esperançosa. Né? Bom, o jogo é em casa. Eu já dei 3 elementos que possibilitam o Internacional ter até mais do que um leve favoritismo. E eu te digo o seguinte, agora eu vou falar do meu lado gremista. Eu não adquiri ainda confiança no Grêmio de 2020. Eu não adquiri. O Grêmio ainda não deslanchou. Ao contrário, pelo que eu vi, não mostra uma expectativa muito grande de deslanchar em seguida. E a ausência da zaga, ela é titular, ela é tão problemática que ela influenciaria em qualquer jogo, seja com o Internacional, seja com o Flamengo, seja com o Ipiranga de Erechim. Aquele clichê novo, né? Novo que é contemporâneo, eu quero dizer, de que o Kahneman tem posto o Guerreiro no bolso, é verdade, tem posto o Guerreiro no bolso. E eu acho que o Grêmio vai ter muitas dificuldades
em uma zaga que não tem ritmo e de um goleiro que também se diz está pegando ritmo. Né? Então, dentro desse contexto, eu vou para esse Grenal não com receio, mas com a convicção de que a esperança, aliás, de que quando a bola role, ela desminta, por ser um clássico, ela me desminta e desminta essa expectativa pessimista que eu tenho. Hugo Larroque, e você? O que imagina, o que espera desse Grenal? Olha só, são dois expoentes, tá? Kahneman não tem reserva imediata no Grêmio, de altura. Patrick, uma vez pelo Inter, lesionado, tem reserva à altura. Guilherme Bosquilha, que já era, na minha concepção, já era para estar sendo titular no Inter, mas vejamos a concepção do treinador Kudê, que tem uma coerência na sua escalação, que mantém um time coeso, um time que tem dado resultados positivos. Aliás, o Inter está invicto este ano ainda, né? E são 35 dias de trabalho do Kudê no Inter e apresenta números sensacionais. É um técnico que ainda não perdeu nesse ano, né? Comparado aos grandes times do Brasil, e vem de uma perspectiva muito boa, que é as vitórias, né, que tem mostrado, e essa vitória emblemática dentro do Beira-Rio, com o jogo iniciando ali, um tanto quanto de cuidados e de estudando ambas as equipes, mas depois se propõe ao jogo, e é exatamente isso. O Inter é um time propositivo, joga em casa, concordo com o colega, que joga em casa, o Inter leva assim, uma certa vantagem por jogar em casa e ter um time propositivo, um time que precisa dar continuidade nesses resultados bons. O Inter está nesse momento um pouco melhor que o Grêmio. Vou perguntar para vocês o seguinte: jogarão Internacional e Grêmio e Internacional com os seus titulares? Eu creio que o Grêmio vai jogar com os titulares. Espero que jogue com os titulares. Porque já com os titulares vai ser ruim, se não botar os titulares, aí eu vou fazer o seguinte, aí eu vou ao cinema. Vou ao cinema. A não ser que o Inter, sim, claro, a não ser que o Inter jogue também com os reservas, porque se o Grêmio for com os reservas e o Internacional jogar os titulares, eu te juro, eu vou ali pro Barra, vou ver o que está passando em algum filme do Oscar ali, porque aí só a magia do clássico. Pelo menos agora, eu falo isso tendo em vista o que nós temos agora. Daqui a 10 anos, se estourar fulano, Beltrano, é outra coisa, falando agora, sábado. Acha que vai com o titular? Os dois vão com o titular? Eu acredito que os dois vão com os titulares. O Grêmio não tem razão, não teria motivo para botar um time reserva, né? E o Internacional também acredito que vai com o time titular, até porque vencer esse Grenal é um passo importante para vencer o turno e, de repente, em março, se o Inter estiver na fase de grupos, poder jogar com tranquilidade a Libertadores. Isso é o pensamento do Grêmio também, né? O Grêmio que já está na fase de grupos, poder jogar o segundo turno em paralelo a Libertadores com tranquilidade, podendo poupar aí em alguns momentos. Mas eu discordo dos dois amigos e, para mim, o Grêmio é que leva um leve favoritismo pro Grenal de sábado. Giovanni de Oliveira dizendo que o negócio dele é o Grêmio, Carlos Josias é o Inter, Hugo Larroque é o Inter. Vão com os titulares, os dois? Sem dúvida, sem dúvida. Senão, vejamos, o D'Alessandro teve uma pequeno machucado ali no jogo, que, inclusive naquele lance que o Guerreiro perde o tempo da bola e resbala, mas consegue colocar ele em frente ao gol. E me pareceu, e eu vejo que foi pênalti naquele momento lá, e o árbitro não deu e tal, enfim. E ele se machuca naquele lance, sai mancando, e logo em seguida o Kudê tira ele e coloca o Guilherme. Se ele quiser poupar, deveria poupar pelo menos o D'Alessandro. Mas daí vem o seguinte: se perguntarem por D'Alessandro se ele quer jogar, é evidente que ele quer jogar. E vai jogar. E o Guerreiro também, a mesma coisa. O Guerreiro precisa um pouquinho mais de ritmo de jogo, apenas isso. Tanto é que a gente vê nesse final dele, a última bola dele para ir para a boca do Brett, ele ainda está pecando nesse sentido. Mas é um grande goleador e não tem dúvida nenhuma que aos poucos o Kudê vai ajeitando o time, e é um Grenal. E Grenal, quando se apresenta favorito, a gente fala. Eu gosto de me posicionar também. Esse tem um leve favoritismo ao Inter. Na minha opinião, será um Grenal de times lentos. O Internacional vai ser... Bem lentos, né? O Internacional será um pouquinho mais rápido, porque o
Patrick não vai jogar. Certo. Se o Patrick jogasse, aí seria uma lentidão completa. É o que eu imagino sobre o Clássico Grenal. Mas vamos ouvir o David Braz, porque ele vai substituir o Kahneman, que foi referido há pouco pelo Carlos Osias, que contra o Internacional, marcando o Guerreiro, sempre foi muito bem. O que diria o David Braz sobre a ausência do Kahneman? A gente sabe, né, um jogador importante que tem uma história maravilhosa no clube, respeitado por todos, confiança de todos nós, da comissão técnica, enfim, a gente fica triste por essa lesão, um jogador que tem uma identificação muito grande no clube, mas enfim, a gente tem que torcer agora para que ele possa ter uma breve recuperação, como eu disse, é um jogador importante, e a gente vai procurar da melhor maneira possível aproveitar essas oportunidades para poder ajudar o Grêmio em busca das vitórias e títulos. Sabe que no último jogo, o David Braz, isso aqui eu não consigo entender, ele resvalou umas 4 ou 5 vezes. E o Miranda umas 2 ou 3. E não apareceu um treinador, um auxiliar do treinador, ou ele, para chamar o roupeiro e dizer, me traz umas chuteiras aí que eu quero trocar. Caíram de maduro os dois. É complicado, e esse material. E também tivemos no jogo do Inter também, campo molhado, o Guerreiro resvalou algumas também. vezes, o D'Alessandro também resvalou. É importante, esse olhar é um olhar clínico, isso é importante para o jogador que precisa das ferramentas para usar, que nem o Fórmula 1. Cara, choveu, troca o pneu, querido. Eu chegaria lá no Internacional, porque isso no Grêmio me chamou a atenção. Porque esse é um equívoco que no Grêmio dificilmente ocorre, porque o Renato é um cara que está ligado nessas coisas. E o Renato faz o seu trabalho muito em cima das coisas práticas do futebol. Isso aí me chamou demais a atenção. Mas o David Braz também fala sobre o Guerreiro, sobre a responsabilidade de marcar o Guerreiro. É um jogador de muita qualidade, todo mundo sabe disso, né? E por isso ter acontecido, foi porque ele foi marcado muito de perto, né? Então tem que procurar sempre fazer isso com o Guerreiro, porque é um jogador de muita qualidade, não só ele, mas o D'Alessandro, Edenilson também, vem sempre como surpresa ali entrando na área, né? E outros jogadores que chegaram agora, que já estão se destacando, Marcos Guilherme. Enfim, a gente está sabendo aí desses jogadores que têm qualidade e a gente vai procurar o máximo junto aí com os companheiros para poder neutralizar muito bem esse ataque do Inter. Bem, aqui chegamos à conclusão que Grêmio e Internacional jogarão com os titulares. Embora o Grêmio tivesse no seu planejamento, no seu projeto inicial, que esta fase do Gauchão jogaria com os titulares e o Internacional nesta fase com os reservas. Então, o Internacional altera o seu planejamento em função da possibilidade de enfrentar o Grêmio agora num intervalo, uma fase menos difícil da Copa Libertadores, pelo menos é a leitura que eu faço. O mais importante, digamos assim, o mais relaxante desse Grenal é que ele não enterra nenhum. Ele não enterra. O que sair dali sai vivo. Tem a segunda parte do campeonato e tal, enfim. Então eu acho que isso deixa ambos com mais tranquilidade, para não ficar naquele doce, né, de vamos botar reserva, vamos botar titular. Bota o titular e acabou a conversa. Desculpa, mas eu tenho dúvida se uma derrota do Internacional, que está nesse momento de construção, que a gente vê que o Kudê ainda é bastante contestado, o quanto não pode influenciar uma decisão na quarta-feira? Deixa eu te fazer essa pergunta. Eu te confesso que se me perguntarem agora, a análise que eu fiz do Grêmio e do Inter pro jogo é do que eu leio. Eu não vejo o jogo do Internacional. Se tu perguntar para mim hoje a escalação do Internacional, eu não sei te dizer. Te juro, palavra de honra, não é por nada, porque eu não sei mesmo. Certo. Eu sei o nome dos goleiros, sei o nome do Guerreiro, do Alessandro e me atrapalho. Mas eu passo os olhos nos jornais, eu vejo os noticiosos, eu escuto o Dois Toques, vejo o Dois Toques, vejo o Rogério. O que acontece? Eu sinto a empolgação do torcedor, eu sinto a empolgação com o time e eu vejo os resultados, né? Ganhou do fulano, ganhou do Beltrano, ganhou do Ciclano, está ganhando. Né? Foi por isso que eu fiz esta análise. O Grêmio eu vejo. O Grêmio eu vejo e sei que o Grêmio está carente e está deixando a desejar. E, aliás, o pior, está devendo. Não é deixando a desejar. Eu não tenho essa, ou não tinha essa...
essa ideia, esse conceito, essa impressão de que o treinador está sendo contestado, sinceramente. Olha, eu até tenho a impressão que diminuiu um pouco após o jogo contra a LDU. Contra a LDU não, contra a Laú. Laú. Mas, principalmente nos programas que a gente participa aqui, tanto no Dois Toques quanto no Virando o Jogo, eu noto uma divisão muito grande. Ao mesmo tempo que tem torcedores apoiando, tem torcedores que estão muito forte naquela situação dos 4 volantes e que é o mesmo time do Odair, e muito insatisfeitos já nesse começo, que eu acho, até discutimos outro dia aqui, né? Eu acho muito cedo. Não sei, de repente, por exemplo, na Inferno, como é que tem esse feedback, mas me parece que tem uma parte importante da torcida que ainda desconfia muito do treinador, que chegou agora, né? Tem pouco mais de um mês de trabalho. Engraçado. Mas essas desconfianças em início de trabalho não são normais? Normais, normais, eu digo mais, são normais, porém com um pouquinho de uma dúvida que não tem o porquê se ter essa dúvida, senão eu justifico. O único treinador que está invicto no Brasil. Quantos jogos teve o Kudê? 6 jogos, invicto. Empatou 2 jogos e venceu 6. 4. Com 2 decisões. Com 2 decisões. E vem apresentando, para quem gosta de futebol e tenta observar nas 4 linhas, o sistema de jogo do Kudê, que não são 4 volantes, são jogadores colocados em sistemas diferentes, com coberturas, com sobreposições, com triangulações, com chegadas na frente do Alessandro, mais próximo do Guerreiro, e com estratégia de entradas de Thiago Galhardo e Marcos Guilherme. Uma impaciência do torcedor. Exato, é uma fruto impaciência deste período que já se entra no 10º ano sem ganhar um título. São umas importante. falsas viúvas do nosso Odair, que hoje está lá, está tendo sucesso no Fluminense. Gente, já passou. Temos que olhar para frente, é importante olhar para frente. O Inter tem um comandante, tem um técnico, né? O Inter tem um conhecedor de futebol que está conseguindo colocar aquilo que ele pensa como futebol, como obviedade, como fluidez, como nitidez e como proposição, que ele gosta de fazer isso, né? Com os 2 pés no chão, com o Musto, com o Lindoso mais à frente, com os 2 meninos ali, o Edenilson e o Patrick, agora sem Patrick, com o Guilherme Bosquilha, e tem esse elenco para fazer essa troca. O Inter tem reposições, ao contrário do Grêmio, que nesse sentido perde muito com a saída do Cano. Sabe que eu penso assim. Primeiro, eu acho um excesso as críticas que ainda se faz hoje ao Odair. O Odair já foi. Sim, sim. E o Internacional, aqui em Porto Alegre, joga como jogava com o Odair. Aqui em Porto Alegre, o Internacional é um time imbatível na sua casa. Perde poucos jogos. E com o Odair era assim. E não ficava esperando. O Internacional aqui atacava. O Internacional dele tinha um problema que tem até hoje. E mais uma vez foi visto no último jogo. Com o D'Alessandro, eu não discuto se o cara é gênio, se foi, o que deixou de ser. Estou dizendo que hoje ele não é a melhor solução para o Internacional. Tanto é que a primeira alteração do treinador foi por sorte, porque senão ele não ia tirar o Patrick. E o time melhorou. Melhorou muito. A segunda, quando ele tirou o D'Alessandro, o time melhorou de novo e o D'Alessandro não gostou. E depois se redimiu. Agora, o problema é que o que o torcedor do Internacional não gosta? O time é lento, com todos esses jogadores, lento. Joga com um volante atrás dos 2 zagueiros, ele joga. E joga com um volante à frente dos 2 zagueiros. Ele precisa de 2 volantes para fazer o que o Rodrigo Dourado jogava na frente dos zagueiros, fazia sozinho. Ele está usando 2 caras para fazer isso. Ele está eliminando um outro jogador para executar uma outra tarefa ofensiva até no time do Internacional. Então, joga desta forma, com um jogador atrás da linha e o outro à frente. Então, isto é muito cuidado defensivo, não é pouco, é muito cuidado defensivo. Então, aí este é o problema. E aí toma gol. Vinha tomando gol. Agora até que não, mas o campeonato regional vinha tomando gols. Que o Internacional tem melhor reposição? Hoje tem. Hoje o Internacional tem melhor reposição. Basta olhar esse último jogo. Agora, convenhamos, esse time do Chile também é o Guarani do Paraguai que eliminou o Corinthians, entendeu? Acho que o Guarani é melhor. É melhor o Guarani. É melhor. Não, Sabe, o Guarani então, é melhor. tem... Eu vi aquele jogo do Corinthians hoje, vamos combinar, né? O Corinthians, não, se jogasse até agora, ele estava perdendo por 5.
Porque o Guarani perdeu um monte de gol, jogou mais que o Guarani. Claro, eu sei, o Corinthians estava com um jogador a menos, é verdade. Mas nos últimos 10 minutos ficou com o mesmo número de jogadores e não teve capacidade de fazer o sufoco. Era bola para a área, balão para a área. Me lembro o tempo do chuveirinho, balão, 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 balão. Né? E o Luan, desde que o cara foi expulso, ele ficou sozinho. Ele perdeu completamente a função, ele errou todos os passes. Né? Tem alguns times que eu tenho, tem 2 times que eu estou cuidando assim, procurando acompanhar o ano. É o Corinthians e o Cruzeiro. Cruzeiro porque me dá pena de ver um clube grande, como eu já tive quando foi o Inter, quando foi o Grêmio, quando foi o São Paulo. Esse time não pode ir para a segunda divisão do futebol brasileiro. Tem que ter um outro critério, que não pode ser esse aí. É que perdem todos. Perde o clube grande e perdem os pequenos. Claro. Perdem todos. Bom, então eu tenho acompanhar. O Corinthians. Eu disse outro dia aqui, e o que eu vou dizer é um elogio para o Júlio Camargo. Júlio Camargo, O Thiago Nunes é o Júlio Camargo com sorte. Só isso. Um pouquinho mais de grife. As coisas que ele faz, enche a bola. O que ele faz, o Júlio Camargo faz. Então tu não pode esperar muito do Corinthians, que tem grandes mudanças extraordinárias, que tem um treinador principiante e que está com muita sorte. E que tem como seu jogador principal o Luan. É complicado. Vamos combinar, vamos fazer algumas combinações. E ontem o seu grande goleiro cá para nós. Né? Ontem falhou o goleiro. Falhou. Que raramente falha, ontem falhou. Pô, tem ontem 2,5 metros de altura. A Corinthians bola passou no meio das mãos dele falhou. e ele estava no canto da barreira. batida. No canto da Corinthians batida. cometeu alguns Não pode erros tomar um crassos gol do daquele. futebol, né, que não deve cometer. Perdeu lá de 1-0 e quando joga em casa não estudou a proposição do time. Agora, Mas Ele esse faz aquela falta mas e isso- o menino ainda é expulso, aquilo ali prejudicou muito a jogada. Tu dissesse que o Luan estava... E até estavam bem, fez o gol, tá, inclusive perdeu um outro, e ele estava conseguindo pifar, colocar o Wagner Love Sim, na até frente. a expulsão. Até a expulsão. A Depois, expulsão ele Mas o craque... Mas Ele depois fez eu uma não sei- função na expulsão mas- que ele não faz há 40 anos. Claro, bom mas jogo- depois o da bom- expulsão, o bom- poucos minutos depois, ele deu aquele lançamento incrível pro Wagner Love. Aquele E depois passe ali terminou. Foi de uma qualidade... E depois terminou. se É que o bom perdeu, jogo, né? é que o bom jogador é nessa hora que tu precisa do bom jogador. Não é quando tá 11 contra 11. Aí tu resolve. O bom jogador tem que resolver quando está em inferioridade, está numa dificuldade, está jogando na casa do adversário, o pau está comendo. Essa é a hora que tu precisa. E não do pode Também, fazer aquela aquela falta troca ali, né? do Wagner Love ali, eu também não entendi. A não ser Cansou. que ele estivesse completamente Cansou. exaurido. Porque ele botou um jogador, Cansou, foi o não ia Gustavo, jogar- Gustavo Gustavo. Gol, né? Custa gol. Custa gol, cara. Só 2 ou 3 bolas só. Por favor, né? Aquele rapaz, enfim, sei lá. E o Wagner Love estava bem, não? Mas o Provavelmente Wagner cansou, Love sei lá. cansou. Cansou. Mas eu acho que eu visivelmente. deixava o Wagner Love jogar de cadeira de rodas. É, ali, não mas botava ele não tinha Gustavo. força, mas ele saiu de campo, ele mal. é. Mal. Bem, mas voltando aqui para nós temos agora o Grêmio, que é que a gente estava falando nessa primeira etapa, depois quando for falar sobre o Inter a gente vai misturar de novo, porque é Grenal mesmo. Claro. Na opinião de vocês, os meninos esses que estavam na seleção, quem joga de titular no time do Grêmio, que o Renato vai escalar, pelo que se diz, a gente tem noção, né? Que deve ser só o Matheus. Agora, colocariam mais alguém para jogar? PP durante o jogo, conforme. O PP tem uma característica que lembra muitos jogadores que o Renato já aproveitou lá atrás. Né? Pedro Rocha, Cebolinha. Ele é um bom jogador agora. Ele vai acabar se firmando e sendo titular do Grêmio se não for vendido antes. Né? A gente não sabe. Mas ele é um bom jogador para entrar na fumaça. Ele não se intimida, corre muito, tem uma velocidade muito boa, é ágil. Acho que o PP joga. Não sai, mas entra. E o Grêmio ganha um acréscimo com o Matheus Henrique, né? Que é um belo jogador. E quem sai? Complica, mas tem que arrumar um lugar para esse menino no Grêmio. Que vem bem de uma seleção brasileira e já vinha bem no Grêmio. É jovem, mas os jovens têm que jogar. Claro. Assim como o Henrique também. Mas ele já está com 22, eu acho, não? Para o futebol. Não sei quantos anos ele tem, mas ele o deve PP está com 22 também. Importante Né? inventar. Tem que, Isso aí eu não já sei está direito, se ambientando confesso. aos poucos, né? Mas é importante ter jogador. E um Grenal é um jogo decisivo, é importante para o jogador. E eu não acredito que todos os jogadores vão querer jogar um Grenal, né?
Que nem todo mundo que está aqui batendo papo, trocando uma ideia com o Darcy, com os amigos debatedores. Todo mundo quer estar aqui. Todo mundo quer estar em lugares bons, em momentos bons. E o Grenal é isso. O Grenal é vestir a camisa e ir pro fight. E o lateral também entraria, né? Só complementando. Esqueci, foi apresentado hoje, inclusive. Tu acha que ele entraria direto? Caio. Caio. Isso, Caio Henrique. Tu acha que ele entraria direto? Não, é que a discussão é quem deveria ser titular. Né? Entendi. Eu não acho que vai entrar, mas eu acho que entra. Né? Até porque o Cortez, que costuma ser bem irregular, né? O Cortez, por mais que se critique a questão ofensiva dele, ele costuma ser sempre nota 6, né? No último jogo que ele teve contra o Aimoré, ele conseguiu ir abaixo da média dele. Né? Eurico. Eurico, Casemiro. Sempre nota 6. Agora, E eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Mas O Cortez ele é nota 6. Mas o Cortez, ele é de confiança do Ele é um Renato. bom cara na defensiva. E ele é de confiança do Renato. Ele tem uma boa característica defensiva. O problema do Um cara Cortez esforçado, cara. eu colocaria o lateral esquerdo, o Caio Henrique, eu colocaria o Matheus e eu colocaria o PP. O PP sairia com o PP. Todos. Jogador, nós temos que acabar com esse negócio aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro porque o Grêmio vai, com esses jogadores, o Grêmio ganha em velocidade. Se jogar no Internacional o Bosquilha e o Guilherme, o Grêmio ficará tão ou mais veloz que o Internacional, com esses jogadores. Porque o Grêmio precisa colocar juventude. O problema do futebol, quando a gente fala, porque a idade, alguém diz, não, mas tu tem idade. Não, acontece que quando depende do físico, a idade é importante. Intelectualmente, tu não precisa do físico, o físico não te atrapalha. Agora, fisicamente, a condição física, ela é indispensável para o atleta. Então eu vejo que com esses 3 atletas em campo, o Grêmio fica ágil, rápido, veloz, com técnica, porque as coisas que o Alisson faz pela direita, o PP faz Com mais qualidade. inversamente. Eu também acho. Porque Acho o que Alisson, ele é melhor que, o Alisson, guardado as proporções, ele é melhor. eu acho melhor. O Alisson vai ajudar no setor defensivo, talvez o PP não consiga fazer tanto quanto ele. Agora, o PP vai levar 50 vezes mais preocupação para a defesa do que o Alisson. Claro. Vai aprender um ou dois. Ele é mais agudo, ele é mais vertical. O PP é o cara que tem fome de gol. Propõe o jogo. Ele tem fome de gol. Ele pega a bola e ele pensa em ir para frente. E tem mais, qualidade. E pensa em fazer gol. E ele é inteligente o suficiente para se dar conta que quando ele não tem a possibilidade de concluir bem, ele procura alguém para largar a bola. Ele é um fominha comedido. Ele é um fominha comedido. E o quarto, eu não botaria estreado jamais no Grenal, mas para mim o goleiro, o Mediolaro, é mais goleiro do que o Vanderlei que o Grêmio trouxe. Isso é uma discussão. É jovem. Tem a idade que o Darley tinha quando ganhou a Copa do Brasil. É uma ano menos discussão que o que não vai Darley, ter fim que tão a idade cedo. que o Darley tinha. Esse quando aí foi está campeão fora da dos Libertadores. planos. Está fora dos planos. Está com esse problema Há uma emocional consciência na no zaga. Grêmio que ele tem 1,83m e não é 1,85m, é 1,83m. Eu fui Mas atrás. o Grou tinha 1,82m, eu acho. Não, tinha mais. O Grou eu acho que tinha mais de 1,85m até. Mas O Tafarel tem 1,84. sim, mas o Tafarel foi goleiro há 50 anos. Não. O Valdir Moraes com 1,5m foi goleiro. O Sérgio Moacir Torres com 1,5m. Léo faleceu recentemente. Valdir Moraes. Valdir Moraes. Grande ser Grande, humano, uma grande. figura Figura muito fantástica. querida. Figura fantástica. Muito querida. Olha, pena mesmo. Eu aprendi algumas coisas com o seu Valdir Moraes. Uma delas, porque eu nunca joguei bola. Eu sei que a bola rola, mas eu não sei como é que funciona. tenho talento. Agora, sou perguntador e por perguntar e gostar de rádio, me tornei um cara do ramo. Então, e eu ficava lá, que muitas vezes os caras, há quem reclama, não, porque não se vai ver a treino, não sei o quê. Não, há treinamento que os caras vão assistir e ficam contando piada, ficam contando anedota, hoje fazendo selfie, e que está acontecendo na minha época. Alguns até passava a mão na bunda do outro, saía rindo, correndo e tal. Assim. Eu ficava lá atento. Vendo. Então eu vi o seu Valdir Moraes treinar os goleiros. Eu fiquei impressionado, porque há algum tempo atrás eu via Schneider, dava cada pancada nos goleiros, a bola atravessava, o peito saia nas costas. Aí vinha o Paulo Lumumba e bum, era a mesma coisa. E os caras, e chegava pro goleiro, eu vou te bater 10 e vou te fazer as 10. Porra, eu digo, esses caras são bons mesmo. E havia um consenso no Rio Grande do Sul que Schneider era
pai dos treinadores de goleiro. Era uma grande figura humana. Aí chegou o seu Valdir Moraes para treinar, nada mais, nada menos que um goleirinho comum que andou por aqui, foi campeão do mundo, Emerson Leão. Aí eu digo, pô, vou ver como é que faz esse troço, acompanhar o treino desse cara com o Leão. O que ocorre? Seu Valdir Moraes ia treinar pênalti, batia 10 pênaltis, o Leão pegava os 10. Ele botava aqui, avisava, o Leão ia lá e pá. Ele ia fazer levantamento de bola, olha, na marca do pênalti. Se o Leão não segurava, volta na marca do pênalti. Aí eu digo, legal, seu Valdir, falta. Seu Enio Andrade, que gostava, vou te bater, vou guardar todas. E guardava, porque ele batia bem na bola. Seu Valdir Moraes, não, batia na bola como ninguém também. Tele gostava de se exibir muito também. Aí o Minelli gostava de se exibir com a perna esquerda, muito forte. Só craque eu tinha. Aí o seu Valdir Moraes ia lá e... Cheguei, mas seu Valdir, eu sempre vi treinar goleiro, no pênalti ele tem que fazer gol no meu filho. Ele usava muito essa expressão. Meu filho, eu estou ensinando eles a defender. Eu não estou competindo com eles. Essa é a minha tarefa, essa é a minha atividade. Aí eu fui entender por que ele era somente o melhor treinador de goleiros e por que inventou essa profissão no Brasil. Ele ensinava os caras a defender. Isso aí. Tá? Nós vamos ao intervalo, estamos aqui no nosso Dois Toques, conversando com o Hugo Laroque, com o Giovanni de Oliveira e com o Carlos Josias. Já voltamos. Muito bem, amigos, estamos com o nosso Dois Toques aqui na RDC TV, conversando com o Hugo Laroque, com o Giovanni de Oliveira e com o Carlos Josias. E mesmo que ocorre no intervalo, a gente... Porque eu sou contra aquele negócio que dizem, olha, porque o melhor programa é do intervalo. Não, o melhor programa, se é do intervalo, tem que trazer para o telespectador. Que conversa é essa? Né? Que conversa é essa? Pois o Beto... Pegou, dá um close no nosso quadro aqui, por favor, Beto. Nosso campo de futebol aqui tem que mudar. Tinha, desde o programa anterior, um dos times tinha 3 jogadores a mais e o árbitro não viu. Aí o Beto veio de lá, tirou e botou, pronto, resolvido. Essa foi a principal atividade do intervalo aqui nossa, foi acertar o número de jogadores aqui no quadro. Bem, o Internacional agora se prepara para o Clássico Grenal. E nós temos aqui o Guerreiro falando sobre a expectativa do Clássico. Ele que no enfrentamento com o Kahneman não tem ido tão bem, mas o Kahneman não joga o Grenal de sábado e isso pode servir de alento para ele ou não. Diz aí, Guerreiro. A expectativa é manter nosso objetivo. Para nós, um jogo, os próximos Grenais, não significa o nosso campeonato todo, porque ainda falta muita coisa por jogar. Falta Brasileirão, falta tomara que classifiquemos na Libertadores. E nisso, para nós, Grenal é importante, mas todos os campeonatos são ainda mais importantes do que isso. Agora, também pode falar para nós sobre a marcação-pressão. Essa é uma questão que está sendo muito discutida. E nesse Grenal aí poderá ter fator decisivo, hein, Guerreiro? Dependendo, né? Todos os jogos são diferentes, se jogam diferentes. Nós jogando em casa, sim, botamos pressão nos adversários, mas do ano passado, acho que botamos. Então, vamos tentar nesse jogo fazer o que o professor pedir. Estamos trabalhando para isso. Vimos depois de um jogo importante, que foi uma classificação para a terceira fase, se não me lembro, terceira ou quarta fase da Libertadores, e agora trabalhar o jogo contra Grêmio, que é o sábado já, mas ainda não conversamos com o professor. Acredito que hoje, no treino de hoje, vamos começar a trabalhar e pensar já em Grêmio, né? Pois é. Interessante, os atacantes do Grêmio dessa função aí e do Internacional, o Guerreiro nos últimos jogos, nos últimos 2 jogos importantes, ele deu 3 chutes ao gol. 3, não passaram de 3. E o Diego Souza, embora não contra adversários tão fortes assim, e fez 3 gols.
né? 3 gols. Eu acho que 2. Dois gols. Dois gols. Mas É um em gol por poucos jogo. minutos também, porque teve um jogo que ele jogou 10 minutos, o outro... Esse gol, cruzamento do Cortez. Foi, cruzou bem. O primeiro cruzamento da vida do Cortez aí. Isso, reclamou dele. Botou uma bolinha O na que eu achei cabeça. muita graça naquele é que eu estava assistindo ao jogo pela televisão, aí o cara disse, olha, eu acho que essa bola saiu e tal, não sei o quê. Se o goleiro não reclamou... o goleiro não Quando reclamou. o goleiro não reclama, velho, não entra nessa. Entra nessa. Deixa rolar, deixa acontecer naturalmente, que tem essa música aquela. Não entra nessa aí. Mas então eu quero dizer também o seguinte. O Diego Souza, para mim, está relembrando aí qual o nome daquele argentino que foi o goleador do Grêmio que teve aí? Vários. Não, o último argentino. Agora, o Herrera? Barcos. Não, O o Pirata, Barcos. Barcos. O Barcos. Só faz gol no Campeonato Gaúcho. Barcos. Pode ser. É que ele não jogou nada ali do Campeonato Gaúcho. por Pois enquanto, é, né? não, mas essa é a amostra inicial. Pois Ele não é. pode repetir. E não é. E Tu o sabe Gue- que eu e o tenho- Guerreiro não- Eu tenho e o uma Guerreiro discussão tá com ausente. relação ao Barcos. Uma reflexão. O Barcos ganhou chuteira de ouro. Aqui no Brasil. Sim, Com jogos fora de Campeonato Brasileiro. Ele foi o goleador do Brasil. mas não pelo Grêmio. Não, pelo Grêmio. Foi chuteira de ouro pelo Grêmio. Aliás, o Jonas também. Ah, mas Né? esse Mas o Barcos foi chuteira de ouro pelo Grêmio. Eu acho que o Barcos, Não lembro. a torcida do Grêmio pegou muito no pé dele. Eu não vou entrar aqui, até porque ele não está mais no Grêmio, então para mim, Claro. eu saiu do Grêmio, acabou. Né? Não tem um amor. Tchau, O cara Batinho. saiu do Grêmio, acabou. Teve perto da Pronto, é Juventude, que nem né? ex-mulher. Né? Teve o ex-marido, Valeu, né? querido. Saiu, não, acabou, não tem mais. Mas assim, o Barcos, ele fez muitos gols. E ele ganhou a chuteira de ouro aqui. Ele e antes dele o Jonas. Ganharam a chuteira de ouro do brasileiro. Que também ganhou na Europa, o Jonas também, né? Eu não sei, eu sei que ele foi goleador A por diferença ano. do Jonas é que o Jonas jogava, mudavam todos os outros caras e todos jogavam bem. Quando saía o Jonas, todos ficavam todos os outros e nenhum jogava bem. O Jonas é Essa era a uma diferença. longa história. Coisas do Né? futebol. Eu tenho minhas restrições fortes com o Jonas. Tá Mas certo. enfim, coisas do futebol. Bem. Eu acho que o último grande jogador que o Grêmio teve ali, eu acho que todo mundo concorda com isso, foi o Barros. Quem? O Barros. Lucas O Barros. Embora tenha chegado Foi aqui- menos efetivo que o Barcos. Sim, foi. Foi fundamental. É que depende, né? Mas os gols que ele fez fez... o gol. O Barros, Sim, na verdade... não foi no gauchão. O Barros chegou aqui em fim de carreira. Né? Porque assim, como jogador, como atleta de futebol, ele foi infinitamente superior a quase todos que estiveram por aqui nos últimos 10 anos. Sim. Tanto de um como de outro. Jogava muita bola, Ricardo. Muita bola. E quando saiu do Palmeiras já não era aquele Barros que chegou aqui. E assim mesmo, eu acho que foi o último grande jogador que o Grêmio teve ali na função. Não faz muito, é verdade. 2016? Faz 2 anos. Não faz muito. 2, 3, Não, quando o Grêmio saiu campeão da América, 17. 17. Ele fez Ele 17. foi fundamental, né? Mesmo Foi, não tendo foi. sido, não tendo feito muitos gols, mas a função que ele fez como pivô E muitas jogava vezes. muito, cara. Exato, ele Deus contribuiu do céu. muito pro título do Grêmio, né? Foi um E jogador no bem Internacional? O Internacional, se jogar D'Alessandro e Guerreiro, será um time de velocidade? Como é que vai se formar esse time do Internacional? Eu Vamos lá. vejo o mesmo time que vem jogando com proposições, com os meio-campistas mais adiantados, marcando a saída de bola e dando aquele abafo ali. E com a sustentação da meia cancha, com o Lindoso e com o Musso, como tu bem disseste, apontasse ali. E tem no D'Alessandro uma figura emblemática em Grenais, principalmente. É um homem sanguíneo, é um cara... Ele pode até estar um pouco cansado. Grenal um tem que pouco, jogar. Não, ele tem que jogar no Grenal porque ele decide, ele resolve. Uma bola parada, uma pifada no Guerreiro, que também é matador, e por detalhes, né, por falta de algum ritmo, de alguma coisa ali, ele não colocou a bola para dentro. E nada melhor do que um Grenal, né, porque é um dos maiores clássicos do mundo para um jogador fortalecer a sua marca dentro de campo. E essa relação dele com o Renato, os dois trocando muita figurinha, muito abracinho? O que Faz você um acha? tempo já, né? Mas agora se acentuou, né? Não, tempo não. Isso aí começou, primeiro o Renato orientou o Maicon a fazer uma provocação para ele antes do Grenal lá. Aí houve o dia do arrego. Depois teve,
Aí faz uns 2 anos, faz uns 2 anos que começou essa troca de gentileza, porque antes não era, antes era guerreado. Não, era guerra. Mas é sério, começou no dia do arrego. Sim. No dia do arrego. No dia do arrego tinha a foto da conferência. Haviam 3 jogadores do Internacional e o Renato conversando, mais o Maicon, se a memória não me falha, e atrás estava o D'Alessandro, quase do lado do Renato. Ali que houve aquela conversa. O dia do arrego deu uma flauta saudável, e até porque não tem como não tocar flauta nisso, né? Que os jogadores do Internacional foram se queixar, reclamar, ou entrar numa boa, numa conversa assim, olha aqui, cara, a zorra está muito grande, a zoeira está muito grande, a gente está pressionado lá, a torcida está pegando no nosso pé, estava aqueles rolos tudo com, né, pífero, não sei mais o que, aquela confusão infernal, estourando, né? E diz assim, pô, dá uma colher, vamos parar com a gozação, isso aí sabe que um dia vira, enfim. Né? Virou para o torcedor, não tem essa de que isso é compreensível, não é compreensível. Não, que nem, é o dia do arrego. Né? Que nem disso perguntaram ao Bosquilha, querido, e o Grenal? Como é que é? Não, o Grenal não se joga, o Grenal se ganha. E olha que importante isso. É uma frase boa. Não, frase emblemática de um cara que chegou para tentar ser vencedor no Inter. E é importante isso, que o jogador se proponha a essa condição. Senão vejamos, todos os jogadores que estão agora no elenco novo do Inter chegaram com esse viés, com esse intuito. E todos querem jogar Inter e Grêmio. Não? Pô, são times de grandes grifes, pagam em dia, tem 30 dias o mês. Pô, quem é que não quer jogar numa Libertadores, na Copa do Brasil? Um jogador conquista a torcida jogando bola, fazendo gols, botando o coração na chuteira, enfim, mostrando que tem espírito, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, um espírito, não que a gente seja melhor que os outros, mas um espírito de luta, mas também conquista com frases. Claro. Jogador importante. também conquista com frases. O cara não pode ser um falastrão, não jogar nada que nem o Souza, aquele, né? Não jogava coisa nenhuma, ia pro rádio e fazia um discurso, parecia o Getúlio Vargas fazendo discurso. Não jogava nada, não jogava um ovo. André Lima ganhou a torcida assim, né? É o André Lima, que era um cara que não era um grande jogador, mas fazia gol. Fazia gol, o torcedor se apaixonou por ele. Porque, o cara faz gol e fala bem, fazia frases. Essa é uma frase boa. Mas essa frase inteligente. Essa frase do Bosquilha eu acho bem relevante também, porque essa é uma das minhas preocupações em relação ao Internacional. Sim. O último Grenal, que o treinador era o Zé Ricardo. Certo. Era um treinador que não conhecia, claramente não conhecia a aldeia, né? E não jogou o Grenal como se joga o Grenal. Do lado do Grêmio, o pessoal, o Renato, pelo amor de Deus, né? Todo o tempo que tem, ele conhece o Grenal, ele sabe a importância. Eu tenho dúvida do quanto o Kudê entende. Ele sabe que é importante, mas o quanto que ele entende. E aí, quando eu, no começo do programa, disse que... Ele era no começo do programa, eu disse que acreditava, discordava dos amigos e dizia que o Grêmio tem um leve favoritismo. Nesse sentido, E a partir desse sentido, por exemplo, o Odair, fazendo paralelo, ele entendia a importância. E tanto que às vezes jogava até com medo demais de perder o Grenal, né? Eu tenho dúvida se o Kudê botar os laterais do Internacional a jogar avançados como tem jogado. E que eu acho que é importante, é um processo, está em construção. Mas se nesse momento, no Grenal, botar os laterais em cima, tentar marcar em cima, tentar fazer esse avanço, não vai daqui a pouco correr um risco que em Grenal não se pode correr. Né? Dar um espaço para o Everton, por exemplo, nas costas lateral é algo que tu não pode brincar. Não pode fazer. Pois é, mas aí que entra a estratégia do treinador e o encaixe que ele já tem no grupo, que ele conhece o grupo que ele tem na mão. Isso é importantíssimo. Um comandante conhecer os seus comandados, a sua trupe ali, para saber exatamente tirar aquilo que é preciso dentro de um jogo, de sua estratégia. Eu já visto essas modificações que ele fez e tirou o D'Alessandro logo em seguida que ele provavelmente se machucou e já tinha um cartão amarelo, e aquilo foi providencial. E ele teve peito de tirar o D'Alessandro, que saiu indignado, e colocar o Marcos Guilherme, que com isso o Inter cresceu e fez o gol. Tá? Mas é importante isso, sim, ter esses cuidados. E o Kudê não vai deixar de observar isso aí. E ele falou em entrevista, dizendo que estava gostando do Inter, mas tinha que melhorar as trocas de passes que estavam trazendo muito para trás, estavam jogando muito para trás a bola. Olha que importante isso, um treinador observar esse detalhe. Não, nós temos que ser propositivos, não podemos correr esse risco de tocar a bola para trás e dar a sorte para o azar. Não. Essa bola tem que ser do início do seu campo para frente. Eu queria ver ele fazer essa marcação, pressão,
com o Wellington Silva e com o Nico Lopes. Queria ver ele fazer isso aí. É que o Inter mudou jogadores. Sem Com dúvida. Parede. O Inter mudou jogadores. Com o Parede ele até fazia, porque o Parede ia correr lá atrás dos caras. Agora, com o Nico Lopes e com o Wellington Silva, ele não ia conseguir nada nunca. Nunca. Se ele dependesse de qualquer atividade desses jogadores de participar do jogo, ele está ferrado. Porque esses jogadores não dariam a contribuição que a equipe precisa. Então, isso aí me parece que foi importante. Essas mudanças no Internacional foram interessantes. Nós vamos ao intervalo. Estamos conversando aqui com o Hugo Larroque, com o Giovanni de Andrade, de Oliveira, e com o Carlos Josias. Nós já voltamos com o nosso Dois Toques e aí, como diria o Cadu Oliveira, vamos dar vez e voz aos nossos telespectadores e tal. Um abração, Cadu. Amigos, estamos de volta com o nosso Dois Toques, aqui pela RDC TV, contando com o Carlos Josias, o Giovanni de Oliveira e o Hugo Larroque. No intervalo, um dos nossos assuntos aqui era sobre a nossa frequência aos estádios de futebol, para que você saiba. Então, já chegamos à seguinte conclusão. Estamos selecionando os jogos que assistimos. É verdade. Eu seleciono todos em casa. Mas, o que tu tem de mensagem aí, Giovanni? Espetacular. Luciano Leon manda um abraço para o Hugo Larroque e diz que a produção do Paleta Atlântida está assistindo o programa. Foi um grande evento. Um abraço, querido. Pois é, eu vi aquela carne pela TV e fiquei com inveja. O Edilson Souza também manda um abraço pro Hugo, a torcida do Hugo tá forte aqui, do Ferrovia 66. Aí, Darcy, Oi. o Rudinei Rodrigues Pedroso não gostou muito de uma coisa que eu falei, nem tu aqui. Ele diz, né, o nosso Oliveira, acho que tá falando de mim, está falando besteira, a torcida do Inter está com o Tchatcho e o Inter não está lento nada, senhor Darcy. O João Francisco Marquesan pediu pra te falar sobre o arrego do Flamengo. Né? Não teve arrego, o Flamengo jogou muito melhor que nós, e enfiou em nós numa sacola de 5, como nós enfiamos em vocês. 5-0, não teve arrego. Aquele 5-0 vocês não arregaram. Nós somos muito melhores e ganhamos. Mas posso falar do Flamengo também. O Adão Cecílio Lima pergunta se o Darcy está assistindo o programa ao mesmo tempo que está apresentando. Acho que deve ser amigo nas redes sociais, de repente está logado. E Se eu estou assistindo... ao mesmo tempo que apresenta, e provavelmente no Facebook tu deve estar conectado Não, assistindo. o pior é que não. O pior é que não. Sabe por que eu olho para cá? É porque aqui eu sigo o roteiro que o Cadu deixou. E aqui a Ângela... Eu sou um dos caras mais disciplinados nesse negócio aqui. Pode crer. A Ângela Barassi manda um abraço, que adora assistir o Dois Toques quando o Darcy Filho comanda o programa, hein? Obrigado, Ângela. Obrigado. Corneta do Cadu, hein? É. Pô, Não, Cadu, pode ficar na praia, Não, Cadu. Vai, fica aí, vai. Fica aí. Tem Fica uma aí, não incomoda. Tem uma hashtag no ar aí. Fora, Cadu. Fica Darcy, não é nem para ele sair, fica Darcy. Tem uma hashtag no ar aí. E o Igor Henrique Sassenko, não sei se a pronúncia é essa, pergunta se o Kahneman, pai do Guerreiro, vai jogar. A gente falou no começo do programa, o Kahneman ele passou por uma cirurgia, né? Ele vai ficar fora nas próximas semanas do Grêmio. Que espetáculo, hein? E o Jeromel tem data prevista para retornar? Quem? O Jeromel. Jeromel era 3 semanas, parece que vai passar um pouquinho. E quanto tempo já faz? Já está vencendo as 3 Já tá semanas vencendo. aí. O Matheus Henrique Dourado também parece que não tem previsão. O Matheus Henrique não, o Jean-Pierre Dourado também não tem previsão. Pô, o Dourado, cara. nem E o lembrava Kahneman mais, é de né? 4 semanas. Mas Dourado, será que ainda vale 100 milhões? É complicado, é complicado. Eles têm que Esse informar furo exatamente foi o como é. grande mico do Eles têm que jornalismo informar o que acontece brasileiro com os nos últimos 5 anos. Ah, é. 100 milhões pelo Dourado. Um abraço Vou te ao dizer uma professor. coisa. Um abraço ao professor Júlio Espinosa, como sempre nos acompanhando. Abraço, Julinho. Abraço Bom, especial. querido especial amigo. também Carlos Josias. Desculpa, por favor. O Gabriel lá da VS, Veículos, um grande irmão, está sempre na escuta, curte o teu trabalho e é um grande amigo. Obrigado pelo carinho da presença aí. Hugo Larroque, um grande abraço. Maravilha, obrigado E a pelo nossa carinho. Rádio Inferno. Está 100% algodão, sempre lá. Valeu. Estamos com programações novas, a plataforma digitais, segue lá, Hugo Larroque no Instagram, @Rádio Inferno. O nome é forte, mas nós somos de Deus, né? Tamo junto. Tá certo. Giovanni de Oliveira. Tudo certo? Prazer participar mais uma vez. Valeu.
Grande abraço e obrigado. Doutor Josias, abração. Abraçaço. Muito obrigado pela presença aqui, Cadu Oliveira. Não, amanhã somos nós ainda. Sexta-feira ainda é nós, hoje é quinta. Sim, é sexta. O Cadu agora só. O Rogério Amaral inventou que ele tem a semana do deputado, de segunda a quarta-feira. O Rogério Amaral tá pegando uns companheiros de mais idade. Né? Largou os gurizinhos. Largou os gurizinhos. Isso. Beto, um abraço. Giovanni, um abraço. Obrigado a todos. Obrigado aos telespectadores. Até amanhã, 9h15. Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.